Olá, meus queridos, minhas queridas. Nós estamos aqui na segunda lição dessa nova fase do Manual de Consolidação. Essa lição é intitulada O Senhorio de Cristo. E eu queria ler com você um texto que está lá em Romanos 14, do verso 7 até o verso 9. Diz assim: Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Eu queria enfatizar com vocês alguns pontos baseados nesse texto aqui. O primeiro deles é que a vida cristã que você abraçou agora não é um egocentrismo. Eu explico para você. A tendência do comportamento humano é viver para si mesmo, não é? Antigamente, quando você não tinha Jesus, você vivia para si mesmo. Você fazia a sua vontade, fazia o que você queria. E agora que você encontrou essa nova vida, encontrou a Jesus, você não vive mais para si mesmo. Você vive agora para o Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. É interessante, no começo do século, no começo da igreja, na primeira fase da igreja, nós tínhamos o Império Romano, ele perseguia a igreja. Então ele prendia os cristãos e mandava esses cristãos para as arenas para ser comido pelos animais. Tudo isso virou um espetáculo. E acreditem você ou não, mas muitos desses que iam para as arenas para morrer, não iam simplesmente porque aceitaram Jesus, mas iam porque se sentiam parte do espetáculo. Então, entregavam suas próprias vidas só para terem um pouco de, um minuto de fama. Ver aquela multidão gritando, aquela multidão se alvoroçando, aquilo trazia uma certa adrenalina para eles. E entregavam suas vidas por conta disso. Por quê? Porque é assim que a natureza humana é. Ela não mede as consequências para ter os seus 5 minutos de fama. Porque ela está sempre querendo alimentar-se a si mesma. A natureza do homem, ela vive para si própria. Ela não vive para outro. Ela está sempre querendo alimentar-se a si mesma. Quando nós chegamos nessa nova vida, encontramos o senhorio de Cristo, isso acaba. Isso tem que acabar, porque não vivemos mais nós para nós mesmos. Nem vivemos para nós e nem morremos para nós. Se nós vivemos para o Senhor. Então, é interessante que em tudo que se envolve o ser humano, ele só tem essa capacidade de se ver a si mesmo. Na busca desenfreada da sua exclusiva vontade, ele não mede esforços. Ele vai e faz o que ele precisa fazer. Se vai passar por cima do outro, se vai tirar a vida do outro, se vai prejudicar o outro, ele não está nem um pouco interessado com isso. Nós vemos por aí as guerras. Essa guerra estúpida que nós estamos vivendo hoje entre Rússia e Ucrânia é basicamente isso, não é? O presidente da Rússia não está nem aí quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas vão ser desalojadas, quantas pessoas vão perder os seus empregos, o seu normal, não é? Ele está arrasando um país inteiro porque ele acha que aquele país não está fazendo o que ele quer, não está do jeito que ele quer, não está satisfazendo a ele. E aí então ele vai e se acha no direito de invadir, de depredar, de quebrar, de destruir, de matar. É assim que é o ser humano. Então, hoje nós vivemos uma vida totalmente inversa a esta. Nós precisamos entender que não vivemos mais para satisfazer o nosso eu, a nossa vontade. Vivemos agora para satisfazer ao Senhor, o nosso Deus. Saulo era um homem egocêntrico. Saulo, antes de conhecer a Cristo, ele era um homem egocêntrico. Ele achava que ele podia tudo, que ele fazia tudo, que ele acontecia. Mas um dia, na estrada de Damasco,
indo prender alguns cristãos, ele encontrou a Jesus. E aí então, ele caiu do cavalo, literalmente, e Cristo mostrou a ele que ele não vivia mais para si, que ele não deveria mais viver para si, mas para ele. Então nasceu o Paulo, né? Não era mais o Saulo egocêntrico, nasceu o Paulo. O Paulo então se tornou cristocêntrico, ou seja, ele tornou Cristo o centro da sua vida. Por isso que ele disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. É assim que eu e você precisamos entender, viver e daqui para frente caminhar com Cristo. Tá legal? Tá claro para você? Então vamos caminhando. Um segundo tópico que eu queria destacar com vocês desse verso que nós lemos, esses 3 versos que nós lemos, é o seguinte: não somos de nós mesmos, mas do Senhor. A expressão somos do Senhor tem o sentido de propriedade exclusiva. Quando você aceita Jesus, o termo é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar, eu só entrego alguma coisa que é minha. Então, quando eu entrego, não passa a ser meu mais, passa a ser daquele a quem eu entreguei. Concorda com isso? Então, eu entreguei a minha vida a Jesus. Então, significa que eu não sou mais dono da minha própria vida, porque eu a entreguei ao Senhor Jesus. O dono da minha vida agora é o Senhor Jesus. Então, é Ele quem toma as decisões daqui para frente com relação à minha vida. É bom saber que nós somos do Senhor. Jesus afirmou, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse texto está lá em João 10, 28. Nós sabemos que todo proprietário procura guardar muito bem aquilo que é seu. Imagina o Senhor Jesus, quando se torna proprietário seu. Ele é o seu proprietário, ele é o seu dono. E o interesse dele é guardar você, é cuidar de você, zelar por você da melhor forma possível. O Senhor Jesus pagou o preço para nos ter como seus. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim, Paulo afirma, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Então perceba, quando Cristo morreu na cruz, ele derramou o sangue dele, e o sangue dele foi o preço, o pagamento do seu pecado, o pagamento de você. Você agora foi pago pelo preço do sangue de Cristo. Então você não é mais seu, não se pertence mais. Agora você pertence ao Senhor Jesus. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, é inquestionável o direito que Cristo tem sobre nós. Nós somos seus servos. E naquela época, para você entender, o servo não tinha direito nem ao seu próprio nome. O servo era um objeto do seu senhor. O que o seu senhor determinasse que ele fizesse, ele faria. Nós precisamos entender a figura de servo que hoje nós somos. Somos servos do Senhor. Só que nós não somos servos de um senhor carrasco, de um senhor ruim, de um senhor injusto. Nós somos servos de um Senhor que nos ama. Não como servos, mas como filhos. Legal, né? Terceiro tópico que eu queria destacar com vocês. Agora nós somos servos. Ficar bem claro isso. A obra da redenção foi o que de mais importante já se realizou na terra. Trouxe-nos a salvação eterna e, aceitando-a incondicionalmente, somos resgatados pelo sacrifício de Cristo. A maioria de nós dá esse passo de fé, de aceitar, e se regozija com a salvação, né? Muito se fala da salvação, né? A salvação que há em Cristo, nós ficamos felizes com a salvação, somos alegres pela salvação, porque pelo que Jesus fez por nós, para nos tirar do reino das trevas,
Isso tudo é certo, nós temos que nos regozijar sim, mas nós temos que nos preparar para também aprendermos a ser servos. A obra redentora, a qual Cristo fez para nós, não foi só para que nós pudéssemos ser salvos, mas foi também para nos tornar servos. Paulo diz assim, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor. E aqui diz Senhor e não Salvador. A finalidade da obra da redenção, morte e ressurreição de Cristo não é simplesmente a salvação, mas o senhorio de Cristo, estabelecendo entre a nova criatura de Deus e uma relação de senhor e servo. Deus não quer que apenas sejamos salvos, mas também que sejamos servos. Você consegue entender a diferença? Eu quero que você entenda bem essa diferença para que não fique dúvida. Nós recebemos a salvação, isso é fato. Você foi salvo, você está livre da morte, livre do pecado, mas isso não é tudo, isso não se encerra somente na salvação. Você tem que aprender que agora você é servo, e como servo você tem uma determinada missão para fazer, que o Senhor te deu. Então, muitas vezes a pessoa acha que morreu na salvação, está tudo certo, já estou salvo. Tá... Não, daí para frente agora nós temos que viver uma vida de servos. Fomos chamados para sermos servos do Senhor Jesus. É claro que para sermos servos temos que antes ser salvos, mas é no serviço fiel que prestamos a Deus como salvos pela sua graça que realizamos o sublime ato da obra redentora. E isso só pode acontecer quando aceitamos em total voluntária submissão o senhorio de Cristo. Eu estou batendo bastante nessa tecla de senhorio de Cristo para que você entenda que se há um Senhor, há um servo. E quando você aceitou a Cristo, entregou sua vida a Ele, você se tornou um servo. E aí? A pergunta essa noite para você é: você é servo? Fique com Deus.